sei que é algo muito complexo, mas para a gente traduzir de maneira simplista. Eu poderia estar falando que fungo seria uma excreta ou alguma coisa liberada pelo fungo em condição de estresse dele? Sim, sim. Ou seja, quando o fungo ele quer crescer ou que ele se sente ameaçado, e aí que está o que você falou sobre o estresse, ele acaba gerando e produzindo essa micotoxina. É exatamente isso. Está certinho pensar dessa maneira. E cada fungo pode gerar micotoxinas diferentes. Exato. Assim, a gente tem mais conhecido, Lucas, a gente divide aí basicamente em 3 grupos de fungos, que seriam o aspergillus, o fusário e o penicillium. Eles vão ser responsáveis aí por boa parte do que a gente encontra como desafio na nutrição animal e na conservação de alimentos para a gente também. E aí a gente vai ter, a gente poderia até separar, porque quando a gente fala do fusarium, geralmente esse fungo, né, e aí fica para o pessoal vários nomes aí, né, diferentes, mas esse fungo ele acomete as lavouras. Geralmente o fusário ele aparece quando o produtor está produzindo o grão ou a silagem lá no campo. Quando a gente fala do aspergillus, ele pode aparecer tanto na lavoura quanto no armazenamento. Agora o penicillium geralmente é um fungo que aparece basicamente no armazenamento. Por que é legal separar isso, Lucas? Porque muitas das vezes, quando a gente olha uma silagem mofada, a chance de que seja um fungo proveniente seja o penicillium, por exemplo, ela é muito grande, tá? E aí a gente começa a entender exatamente sobre essa pergunta que você fez. Ou seja, quais são as micotoxinas que o tal do penicillium produz, tá? Ou quais são as micotoxinas que o fusarium produz? Porque muitas das vezes o produtor ou o técnico manda analisar, fazer uma contagem de fungos, uma identificação, ou manda analisar simplesmente as micotoxinas, ele precisa saber de qual fungo veio essa micotoxina. Por exemplo, eu detectei zearalenona na dieta dos animais. De onde que vem isso daí? É um problema de armazenamento? Não. É um problema que veio da lavoura. Então, por melhor que seja o armazenamento, essa micotoxina ela já foi produzida lá na cultura de milho, de trigo, de aveia ou da própria silagem de milho, mas é um problema que estava lá na lavoura. O fungo estava instalado na lavoura, produziu aquela toxina que a gente encontrou depois. Agora, se eu descubro, por exemplo, que tem uma patolina, eu sei que essa patolina é produzida pelo penicillium. Então, ela é um indicativo de que houve problema no armazenamento. Então, por isso que é importante a gente conhecer quais são as toxinas e de onde que elas vêm. E aí eu acabo fechando um pouco melhor o diagnóstico se o problema está na lavoura ou no armazenamento.